Olá a todos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo aqui em nosso canal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre física quântica e espiritualidade. Algumas pessoas até me perguntam se eu sou formada em física, de tanto que eu falo em física quântica. Não sou formada em física, minha formação é outra, mas esse assunto é inevitável quando a gente quer compreender o mundo e a nós mesmos. E creio que a partir do momento que vocês também conseguirem compreender a importância dessa descoberta, a importância da física quântica, vocês vão querer se aprofundar e também compartilhar com seus amigos. Então hoje nosso tema é sobre as infinitas possibilidades. Essas infinitas possibilidades têm tudo a ver com a lei da atração, com o poder da cocriação. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Vamos juntos comigo. Muitas das vezes as pessoas se assustam com a palavra física quântica, porque acham que é algo difícil demais. Eu, a princípio, confesso que eu também fiquei um pouco assustada. Eu falei, o que será isso? Mas a palavra pode ser um pouco assustadora, mas não é difícil de compreender. E eu vou procurar hoje colocar numa linguagem bem fácil, vou citar exemplos, até porque nós vivenciamos todos esses experimentos que foram feitos no nosso dia a dia. Só que a gente dá outros nomes, às vezes a gente fala que é coincidência, né? Ou então que foi um acaso. Então hoje nós vamos esclarecer, nós vamos ver esse paralelo entre a ciência e a espiritualidade de uma forma bem simples, que todos possam compreender facilmente, e creio que vocês vão ficar tão fascinados que vão querer buscar mais sobre esse assunto. Eu já tenho deixado muitas dicas de livros, de palestrantes, inclusive. Nós temos o Hélio Couto, nós temos o professor Laércio Fonseca, enfim, tem inúmeras pessoas que falam sobre esse assunto e que traçam o paralelo entre a física quântica e a espiritualidade. Então, para começar, nós vamos falar hoje muito sobre dupla fenda, o experimento da dupla fenda. É outro nome que assusta um pouco. O que será essa tal de dupla fenda? Eu também, no início, fiquei sem conseguir entender direito, mas, como sempre, eu sou uma pesquisadora e gosto de aprofundar no assunto até que eu possa compreender claramente. Então, tudo começou com Thomas Young, lá em 1801. Ele era físico e médico. E ele fez um experimento que ficou conhecido mundialmente como o experimento da dupla fenda. E em que consistia esse experimento? Na verdade, ele começou com o experimento com a luz, com os fótons. Ele queria compreender se a luz era uma onda ou uma partícula. E aí ele fez o experimento que vocês vão acompanhar aí comigo, através das imagens. Ele lançou um feixe de luz por uma placa, assim dizendo, né, que tinha uma fenda. E atrás um aparato, como se fosse uma parede. E lançando essa luz por essa fenda, a luz era transmitida na parede atrás e fazia lá uma carreira com aquele feixe de luz. Só que aí ele resolveu colocar duas fendas. E aí foi onde tudo começou. Quando ele lançou o feixe de luz e esse feixe passou pelas duas fendas, no aparato que estava atrás, naquele muro que estava atrás, não ficaram dois traços, e sim vários traços, várias franjas, como ondas. E é aí que começou toda a história, e tudo isso antes de conhecer a física quântica. Esse experimento de Thomas Young foi feito muito antes de iniciar
a física quântica em si, mas foi o start para começar novos experimentos a partir deste. E em 1905, Einstein nos mostrou o caráter dualístico da luz. Ora era partícula, ora era onda, dependendo das circunstâncias. Os cientistas ficaram surpresos com toda essa descoberta. Ora era partícula, ora era onda, e então resolveram fazer o experimento com partículas, pequenas partículas chamadas elétrons. Só que para eu falar sobre esse experimento feito com elétrons, primeiro eu gostaria que vocês compreendessem o que são elétrons. Vocês já ouviram falar de átomos? O que são átomos? O nosso corpo é feito de átomos. As plantas, a cadeira, o lápis, a parede, tudo é feito de átomos. O átomo é a substância que constrói toda a nossa realidade. Tudo é feito por átomos. E o átomo, ele é feito de prótons, nêutrons e elétrons. No núcleo, nós temos o próton e o nêutron. E o elétron orbitando em volta. Então, este é o elétron. Para quem não sabia o que era um elétron, agora você já sabe. Então, é importante a gente conhecer um pouco da ciência para entender a espiritualidade, para entender a realidade. Então, agora que já sabemos o que é o átomo, o que é o elétron, a junção de átomos formam as moléculas, a junção de moléculas vai formando os órgãos, que a junção dos órgãos acaba formando o corpo do ser humano. E tudo que ocupa espaço é feito de átomos, Todo o nosso universo é feito por essas partículas, de prótons, nêutrons e elétrons. Enfim. Então, vamos ao experimento da dupla fenda feita com elétrons. Vamos imaginar que esses elétrons, essas pequeninas partículas de elétrons, vocês imaginem que elas sejam pequeninas bolas de gude. E aí, acompanhem pelas imagens, nós vamos lançar essas pequeninas bolinhas, primeiramente, por uma fenda aberta. Ao lançar as bolinhas, ela faz uma fileira, uma linha atrás do aparato que fica atrás. Quando os cientistas resolveram colocar duas fendas, é aí que vem a coisa boa. O elétron foi lançado, um por um. Quando lançava o elétron e ele teria que passar pelas duas fendas, quando olharam na parede de trás, não tinha só uma bolinha lá atrás, tinha uma onda, ou seja, o elétron, quando se deparava com a fenda dupla, é como se ele virasse onda, ele se duplicasse, passasse pelas fendas e depois ia para a parede. E eles ficaram intrigados, a partícula virou onda. E aí o que eles resolveram fazer? Como que a partícula pode passar por duas fendas ao mesmo tempo? E eles resolveram colocar uma câmera, de muita precisão, próxima às duas fendas para ver como o elétron se comportava por passar pelas duas fendas. Eles queriam entender como um elétron conseguia passar por duas fendas. E colocou a câmera lá. Para a surpresa deles, o elétron não fez o efeito de onda no aparato que ficava atrás. Ele se comportou como partícula. Ficou a fileira certinha na direção da fenda. Não fez a franja como onda. E eles falaram, quando a gente coloca a câmera, o elétron se comporta como partícula. Quando nós tiramos a câmera, ele se comporta como onda. E é aí que fica a história fica bonita aí. Então, eles perceberam que o quê? Quando os elétrons estão sendo observados, eles sabem que estão sendo observados. Eles se comportam como partícula. E quando não observados, eles se comportam como onda. É uma consciência que sabe que está sendo observada. E quem são os observadores? Nós. Então é aí que a gente pode compreender.
essa função de onda-partícula. O que são ondas? Como eu já falei em alguns vídeos, o seu celular funciona através da onda. Vamos imaginar aqui o celular. Você está lá digitando uma mensagem para passar pelo WhatsApp para um amigo. Você está digitando, você está vendo as partículas aparecendo no visor. Quando você aperta o enviar, essas partículas se tornam ondas para chegar até o celular de destino. E quando chega no celular da pessoa, ela se torna o quê? Partícula. Vocês conseguiram entender onda-partícula? Partícula é o que você pode ver, tocar. E a onda você não vê, certo? A onda é o transporte. Ela transporta, ela é assim, não tem tempo nem espaço. É instantâneo. Conseguiram compreender um pouco esse experimento da dupla fenda? E agora nós vamos poder compreender como funciona os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque tudo no universo é energia, tudo é onda. Então, o nosso pensamento, ele é uma onda. O nosso sentimento é uma onda. E quando é que a lei da atração entra nessa história? Vocês já ouviram falar de pessoas que desejavam algo e que realmente a coisa aconteceu, ou que você pensa alguma coisa e essa coisa acontece, seja boa ou ruim. Não estou falando só de coisas boas, tá? Então, o que você pensa e sente, porque o pensamento, ele só cria. É o sentimento e você alimentar esse sentimento é que faz a coisa acontecer. O sentimento é muito importante. Então, nós podemos criar coisas boas e podemos criar coisas ruins, certo? Então, nesse mar de energias, que é o nosso universo, esse mar, essa onda, o todo, nesse mar de energias, nós temos infinitas possibilidades. Ou seja, você pode criar infinitas coisas. Mas para que você possa ter o poder de co-criar realmente a realidade que você deseja, entra o sentimento, você tem que estar na frequência daquela onda. Então, as infinitas possibilidades podem se tornar probabilidades. Pode ser provável de acontecer. Possibilidade é uma coisa, probabilidade é outra. Possibilidades você tem infinito, ó, ele te dá um cardápio com várias possibilidades. E você escolhe uma coisa daquele cardápio. Então ela passa a se tornar uma probabilidade, mas ainda não é certo daquela coisa se tornar materializada. Por quê? Porque vai depender da sintonia, da energia que você coloca naquela sua intenção. Então, o segredo da lei da atração é esse. Vamos supor que você queira muito um carro novo. Um exemplo de uma coisa material, né? Você queira muito um carro novo. E aí você pensou, criou. Mas criou em termos, você criou a imagem. Você quer o carro, você já escolheu dentro das possibilidades, você escolheu, eu quero um carro branco do ano tal e das suas características, você criou a imagem daquele carro. Para que ele possa, então a partir dali você tem a probabilidade de ter ou não aquele carro. Mas pelo menos você já criou a imagem do que você quer. Mas para aquele carro possa estar realmente na sua vida materializado, é aí que entra o trabalho da sintonia, da energia. Nós co-criamos sempre na vibração do amor, da alegria. Se você tiver com sentimento de tristeza, de raiva, rancor, todos esses sentimentos de culpa, de inveja, seja o sentimento que for que tenha uma vibração não muito legal, você jamais vai conseguir fazer com que esse desejo se materialize. Por quê? Porque ele não vai estar na frequência da cocriação, daquilo que você desejou, certo? Então, na maioria das vezes, vocês ficam meio desapontados por se esforçar tanto. Eu tenho um pensamento positivo que aquilo vai acontecer. Pensamento positivo é bom?
Mas não basta você ter o pensamento, você tem que ter o sentimento, você tem que acreditar, você tem que fazer o bem, você tem que entrar em sintonia com o fluxo do universo. É isso que faz a sua realidade acontecer. Então, para que vocês possam compreender a importância da dupla fenda, que ora o elétron era onda, ora era partícula, você emana seu sentimento como onda para o universo. Universo, eu desejo isso. E aí vai se tornar partícula a partir do momento que você colapsar essa onda na frequência correta. Você tem que estar em sintonia com o fluxo do universo, com o fluxo da abundância. Se você estiver em sintonia com esse fluxo, todas as coisas que você desejar, que estejam em sintonia, acontecerão em sua vida. Nós criamos a nossa realidade tendo consciência ou não desse experimento, tendo consciência ou não da física quântica, só que nós fazemos de maneira assim, onde a gente é levado pela consciência coletiva, né, pelo senso comum. Então, é nesse momento que a gente entende porque muitas coisas na nossa vida dão errado e vão para um caminho que a gente não foi aquele que a gente queria. Porque a gente não tem a consciência de co-criar, não tem a consciência de se manter numa frequência de amor e de alegria. Então, quando a gente sai dessa sintonia, todas as coisas desencadeiam para outro lado. Você é levado pelo senso comum, você é levado pela consciência coletiva. Então, ter consciência da cocriação, ter consciência dos seus sentimentos, do seu pensamento e da sua frequência, por isso que é tão importante a autoobservação, que eu também tenho falado muito nos vídeos. Você precisa se auto-observar o tempo todo. Como que você está vibrando? Como você trata as pessoas? Quais são os pensamentos que habitam a sua mente? Toda vez que habitar um sentimento denso, negativo, imediatamente cancela este pensamento e substitua por um positivo. Procure se manter sempre numa sintonia de paz, de alegria. E assim você pode ser um co-criador de uma realidade muito melhor. E para lembrar para vocês, nós ainda estamos com o nosso sorteio do livro O Despertar, uma experiência extradimensional de Márcia Ramos. O sorteio ainda está rolando. Para quem quiser participar desse sorteio que acontecerá na segunda quinzena de dezembro, eu vou deixar o link do vídeo aí para vocês colocarem lá nos comentários. Quero participar e em dezembro, quem sabe, é você o sorteado. Descrição desse vídeo, um filme, um documentário, né, chamado Quem Somos Nós. Nesse documentário vocês vão compreender perfeitamente o que eu quis mostrar para vocês aqui hoje. E também vou deixar um link de um vídeo que ilustra essa experiência da dupla fenda, de uma maneira bem divertida, em forma de desenho, que até uma criança poderá compreender. Vou deixar essas duas dicas para vocês compreenderem melhor sobre a física quântica e do que isso pode trazer de benefício para a sua vida, para que a gente possa vibrar com mais alegria, ter mais satisfação em nossas vidas e ter um mundo melhor à nossa volta. E é assim que nós podemos realmente transformar nossas vidas. Um beijo grande a vocês e nos vemos nos próximos vídeos.